Em prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital, uma produção do RBV News em parceria com a TV Imaculada Conceição, hoje vamos conversar e conhecer mais detalhes sobre as propostas do candidato pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Suel Ferrante. Suel atua como agente administrativo e apresentará nos próximos 10 minutos suas propostas para Campo Grande, caso seja eleito. Inicialmente, eu queria agradecer, Suel, a sua presença para essa entrevista, série de entrevistas que nós estamos realizando aqui no RBV News e a TV Imaculada. E eu começo perguntando sobre a educação. Qual que é a proposta que o PSTU tem para essa área? Bom, o primeiro é que nós agradecemos o espaço que é aberto aí também ao nosso programa para Campo Grande, né? Do ponto de vista da educação, ou seja, nós estaremos investindo, além dos 30% ou 33% que o município investe, aliás, 15% ou 20% que o município investe na educação, né? Estaremos proporcionando um plano de cargos, carreiras e salário para os trabalhadores de educação, ou seja, para todos os trabalhadores do município de Campo Grande, para resolvermos o problema do mau atendimento, em que diz que o trabalhador atende mal porque ganha mal, né? Então, vamos resolver, que é uma das reivindicações que foram feitas pelos trabalhadores públicos de Estado e da União, a qual eu faço parte, que conseguimos arrancar desse governo também, com relação que não é diferente aqui no município, uma reposição aí parcelada em 3 anos, para que possamos realmente resolver esse problema, esse plano de cargo, carreira e salário. Ou seja, além do mais, estaremos exigindo, através do Conselho de Educação, que estaremos formando aqui com os trabalhadores da educação, e não esses conselhos tripartites que nós vemos aí, onde fica de um lado o Estado, do outro a patronal e do outro o trabalhador. O trabalhador ganha discussão política, mas na hora de votar, vota Estado, no caso, e os patrões junto, e acabam não se investindo também. E cobrando do governo nacional que invista os 10% que a Constituição diz que é de dever e obrigação investir na educação. Por exemplo, o período integral, como é que o PSTU enxerga isso aí? Nós temos hoje, se não me engano, 1 ou 2 escolas em Campo Grande com período integral. Como é que o PSTU encaminharia uma proposta para essa área? Olha, a questão do período integral seria, no caso, o ápice da educação nesse país. Mas se formos, no caso, implementar o período integral a partir de 1º de janeiro de 2013, que agora, ou seja, você vai tirar as crianças da escola, porque você não tem estrutura para isso, né? Então, acho que o período integral será para o futuro. Vamos primeiro fazer o quê? O turno e retorno. O que seria esse retorno? As crianças estudam de manhã, voltam à tarde para a escola, para praticar esporte, lazer, ou seja, um investimento realmente no esporte, lazer e cultura. E hoje, qual que é a qualidade da educação? Como é que o PSTU está enxergando a qualidade educacional de Campo Grande? Essa qualidade educacional, ou seja, na realidade, ou seja, do ponto de vista do capitalismo, ou seja, é quase que para inglês ver. Ou seja, o Estado diz que finge que dá educação e os professores fingem que lecionam. Porque está faltando o quê? Está faltando material humano para que realmente possamos desenvolver uma educação mais concisa para Campo Grande. E não é mote do capitalismo investir em educação, porque se você investe em educação, você tem um povo que pensa. Se você tem um povo que pensa, automaticamente você vai ter um povo que exige os seus direitos. E aí fica mais difícil, ou seja, de não conceder saúde, saneamento básico decente, um transporte coletivo decente e assim por diante. Suel, na área de assistência social, o PSTU tem um programa específico? Temos sim, olha só, é diferente no caso do assistencialismo que hoje é concedido, através dos Bolsa Escola, Vale Gás, então o que seria assistência social? É garantir um estado de bem-estar social. O que é garantir esse estado de bem-estar social? É garantir saúde decente, educação decente, creche decente para todas as mães, no caso, e filhos dos trabalhadores que possam ver. Então é isso que seria o assistência social e não assistencialismo, que é esses bolsas que estão dando também, que estão se criando bolsa, né? É diferente. Dependente químico, como é que o PSTU enxerga isso? Bom, primeiramente, eu acho que nós temos que descriminalizar a discussão, ou seja, da dependência química, assim. Do porquê disso. Porque hoje, quando você prende um usuário químico, tu acaba jogando ele junto com a marginalidade que estamos também. Ele sai de lá, depois, em vez de ser simplesmente um dependente, ele sai de lá um traficante. Então, primeiramente, nós teríamos que descriminalizar para depois pensarmos realmente em estatizarmos, ou seja, liberar, no caso, o uso da química para o consumo individual. Por que isso aqui? E com o controle do Estado, mas isso é mais na frente que nós estaremos discutindo isso através do Conselho, que vai gerar, ou seja, que vai gerenciar essa discussão da dependência química. Primeiro, descriminalização. Você teria um orçamento para atender os dependentes químicos de Campo Grande, Suel?
Olha, o orçamento, ou seja, onde é que nós vamos conseguir esse orçamento para tudo isso que nós estamos dizendo aqui? Através do quê? Do imposto progressivo, do IPTU, correto? Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais. Ou seja, a taxação das grandes fortunas, a taxação que é do nojo e também das grandes fortunas, que hoje se isso não é taxado, ou seja, isso você acaba sendo isenção. Mas você não isenta, no caso, o trabalhador quando os seus familiares morrem, que acaba levando quase 3, 4, 5 anos para que consiga terminar o inventário. Então seria... Uma pesquisa sempre que é realizada, por exemplo, em período eleitoral ou pós-eleitoral, a população sempre defende a pavimentação. Ele quer que o bairro dele seja pavimentado. Nesse setor de infraestrutura, Suel, o que é que você pensa? Como é que o PSTU teria um programa para esse setor de infraestrutura da capital? Primeiramente, eu acho que é uma excelente pergunta aí também. Olha só, qual que é o mote hoje também que o pessoal está me dizendo? Simplesmente colocar asfalto. Na administração do PSU, nós estamos dizendo que asfalto vai ser a última coisa que vai ser passado na rua. Primeiro, você tem que fazer as obras de infraestrutura, que são aquelas ditas obras que não dá voto, que é a questão do saneamento básico, que é a questão da água, do telefone, da energia. Por que não? Ou seja, nós colocamos todas essas infraestruturas, no caso também subterrânea. Para que possa realmente ter, por exemplo, quando esse vendaval, a árvore cai, arrasta o fio e tem N calamidade, até com morte também. Então vamos enterrar todas essas obras para depois sim, ou seja, com coleta de água fluvial, coisa que não existe hoje, existe aqueles que cortam, no caso, as esquinas para que a água passe, né? Ou seja, aí você tem, no caso, você acaba dando o tal do famoso testa-CD que estão dizendo das ruas também, que é toda aquela trepidação. Os nossos veículos são os veículos que acabam dando muito mais desgaste para os nossos veículos, porque se você coloca a famosa boca de lobo, então você tira isso, as ruas ficam lisas para que você possa. E o controle da educação. A educação, se você educa um pessoal do ponto de vista do trânsito, você vai melhorar o trânsito. O trânsito hoje, por exemplo, ele está muito violento em Campo Grande. Existe praticamente uma morte por semana aí, ou motociclista, ou pedestre. A gente tem acompanhado aqui pelo site RBV News. O trânsito, qual é o pensamento do PSTU? Primeiro, nós vamos rever as concessões do transporte coletivo, o transporte público aqui, que a Constituição diz que isso aí, ou seja, é uma concessão e é de responsabilidade do município. Estaremos revendo isso aqui até para o barateamento das passagens, porque não ela chegar a R$1 também, ou seja, e gratuidade para os desempregados, desde que ele seja cadastrado, seja essa gratuidade, para que ele possa ter um período assim, que possa sair para a procura do emprego, e para que possa resolver também. Por isso seria isso também. Né? Depois, através dessa questão do trânsito inóspito de Campo Grande, gera por causa disso. Você tem um transporte que não corresponde às necessidades da classe trabalhadora, aí, ou seja, Campo Grande é uma cidade que é de automóveis, né? Você já acaba indo, você passa nas ruas, não é? Dificilmente você vê um carro passar com 2 ou 3 pessoas, geralmente é uma única pessoa que leva todo mundo. Aí, ou seja, o trabalhador, seja aqui para poder se deslocar um pouquinho melhor, estão se arriscando com as motos, com as bicicletas, que nós não temos hoje, as ciclovias que satisfaçam todas. Então seria por causa disso. Através do quê? Nós estaremos revendo essa discussão do transporte coletivo e por que não restatizar esse transporte coletivo para que possa realmente ter um transporte decente. Se você tem um transporte decente, que você sabe que você sai da sua casa às 7 horas e 7h15 você está no centro da cidade, você não vai deslocar com o teu carro, você vai com transporte coletivo barato e decente. Como é que deve ser feito para melhorar o transporte coletivo, Suel? Primeiramente, eu acho que justamente o compromisso, no caso, ou seja, dessas concessões que nós estaremos revendo, para quê? Nós estaremos revendo ela em que sentido? Por exemplo, todo mundo sabe, mas tem um contrato? Tem. Mas, gente, olha só, o que está sendo discutido aqui, eu tive na última audiência pública, que estaria revendo aí o transporte para mais 30 anos, ou seja, eu estou com 54, provavelmente, se manter essa discussão aqui, eu não vou estar aqui para poder fazer essa discussão. Apesar que o meu projeto é só para depois de 2075, né, para ir embora daqui com relação à situação toda. Que é isso. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, tem que rever isso daí. Quanto é que o Estado iria ganhar com essas concessões para 30 anos? 10 milhões e poucos. E qual que é a expectativa de lucro das empresas privadas? 3 trilhões e algumas coisas. Pô. Essa é a diferença. Então, com esse dinheiro que você estaria, no caso, economizando, você garante toda essa discussão de infraestrutura, do transporte, ou seja, de uma empresa pública decente e com qualidade. Muito bem, eu agradeço a presença do Suel Ferrante, conversando com a gente aqui sobre a proposta do PSTU para Campo Grande nessas eleições. Suel, muito obrigado aí pela entrevista.
Eu que agradeço, e principalmente a RB News, né, pelo espaço que deu, né, e dizendo assim também que votar no Suel Ferrante, PSTU 16.